98. O programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Tudo sobre aposentadoria, benefícios do INSS, direitos do aposentado e muito mais. No ar, agora, Giro Previdenciário, com a advogada previdenciarista e presidente da Comissão Direito Previdenciário, doutora Kênia Araújo. São 18h13 e já está na linha comigo e também ao vivo pelo Facebook a doutora Kênia Araújo, como a vinhetinha já disse, advogada especialista em direito previdenciário. Boa tarde, boa noite, né, doutora Kênia? Tudo bem? Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os ouvintes. Um prazer estar com vocês novamente para mais uma atualização previdenciária. Show de bola, muito bom. Doutora, hoje a gente vai falar sobre planejamento previdenciário. O que eu preciso saber? Já vou direto perguntando para a senhora para já ter uma noção do que eu preciso ter em mente, documentação, o que aos poucos eu tenho que ir preparando, como que eu devo proceder? Bom, como o próprio nome já diz, né, Matheus? Planejamento previdenciário. É você providenciar a documentação necessária, né? Você planejar o recebimento da tão sonhada aposentadoria. Como já é conhecimento de todos, em novembro aí de 2019, nós tivemos a reforma da Previdência. E para muitas pessoas, Matheus, a reforma da Previdência, ela teve efeitos devastadores no valor do benefício, né? Se a pessoa não cumpriu os requisitos aí até 13 de novembro de 2019, ela não enquadra em nenhuma regra de transição. Isso significa dizer que, se a pessoa não completou 30 anos, se mulher, ou 35 anos, se homem, até a data da emenda, ou 28 anos, mulher, e 33 anos, para poder se enquadrar em uma das regras de transição, ela vai sofrer os efeitos da reforma, aposentando apenas aos 62 anos se mulher ou 65 anos se homem. Então, o planejamento previdenciário, ele vem justamente para diminuir os efeitos da reforma. É você analisar como que foi a sua vida contributiva até o presente momento, né, até 13 de novembro de 2019, e o que você precisa fazer para o futuro. Então, você faz aquela análise para trás e planeja para frente, para você saber qual que vai ser o melhor momento para você requerer o seu benefício previdenciário, o seu benefício de aposentadoria programada, ou por tempo ou por idade, e para você analisar qual que é o melhor momento de requerer e qual que vai ser o benefício mais vantajoso. Então, isso, em linhas gerais, é o planejamento previdenciário. É você preparar a sua vida mesmo para a aposentadoria. Doutora, as regras, como a senhora disse, elas foram alteradas após a reforma previdenciária em 13 de novembro de 2019, criando aí uma nova previdência, onde, a senhora bem disse, as regras foram drasticamente alteradas e se tornou essencial a realização do planejamento previdenciário aos segurados do INSS. E também aí coloca em discussão a previdência privada. O que a previdência privada tem de diferente da previdência normal, do segurado normal do INSS, que é o que mais se fala? A previdência privada é aquela previdência que você coloca como uma previdência complementar, né? O que você contribui de uma forma espontânea, facultativa, para você complementar um benefício que é obrigatório, né? Então, falou-se muito aí durante a reforma da Previdência a respeito me fugiu o nome agora, da forma com que gente, me fugiu o nome. Previdência? Como essa previdência privada seria benéfica ou não ao segurado. Então, essa é uma análise também que tem que ser feita, mas ela não entra aqui especificamente no regime geral de previdência social. Ela pode ser feita, sim, mas é uma análise separada do regime geral de previdência. Ela funcionaria como um complemento desse regime geral.
E para que serve esse planejamento previdenciário? Planejar a aposentadoria tem como uma função central, né, encontrar o melhor benefício de acordo com o histórico de contribuições do filiado ao Regime Geral de Previdência Social, esse RGPS. Ele, o que esse plano analisa? Quais as possibilidades que o contribuinte tem, considerando seu perfil? Olha só, a título de exemplo, essa semana eu fiz um planejamento previdenciário para um segurado, um cliente que me procurou. Se ele tivesse ido sozinho ao INSS para poder requerer o benefício dele, ele iria apenas com o que ele já tem contribuído no CNIS. Certo? E se ele tivesse feito dessa forma, o benefício de aposentadoria dele sairia no valor de R$ 1.680. Após o planejamento previdenciário, após as correções que a gente fez no cadastro dele, né, no CNIS, e após a inclusão de períodos de contribuição que ele não tinha feito ainda no CNIS, o benefício dele saiu do valor de 1.680 para 3.880. Então, é justamente essa análise de cálculo que a gente faz para poder verificar se aquele benefício que está sendo concedido para ele naquele momento, de fato, é o melhor ao que ele teria direito. Então, você faz essas análises. Por exemplo, esse exemplo que eu te dei, ele é uma regra de descarte de contribuições, que muitas pessoas não sabem. Por exemplo, a aposentadoria por idade, ela tem uma carência mínima e um tempo de contribuição mínimo que você precisa fazer, de 15 anos de tempo de contribuição ou de 180 meses de carência. Se a pessoa tem mais períodos, né, se ela tem mais do que esses 15 anos de contribuição, ela pode descartar valores de esses períodos de contribuição excedente. Fazendo esse descarte da maneira correta e fazendo a contribuição no valor correto, né, você consegue chegar a esse valor de benefício que eu te falei. A pessoa saiu de 1.680 para 3.880. Então, você imaginando isso a longo prazo, faz uma diferença muito grande na vida do segurado. Eu vou citar 4 exemplos de pessoas aleatórias que devem ou não fazer um planejamento previdenciário, e aí a senhora explica para a gente o motivo. É importante para os contribuintes que estão longe de se aposentar, que estão perto de se aposentar, que já deram entrada na aposentadoria ou que já se aposentaram. Até os que já se aposentaram é interessante fazer um planejamento previdenciário? As pessoas vou começar pelo último, as pessoas que já se aposentaram também é vantajoso, porque se você, por exemplo, no planejamento previdenciário, você identifica períodos de aposentadoria de período especial, por exemplo, que ela poderia ter reconhecido e não teve, de período rural, de menor aprendiz, de serviço militar. Então, tudo isso são períodos que ela deveria ter incluído na análise do benefício e não foi incluída. Se ainda não tiver passado o período de 10 anos, que é o período que nós temos de decadência, o que significa isso? O período que o INSS tem para revisar o benefício e o segurado também. Se não tiver passado os 10 anos da concessão daquele benefício, ela pode pedir a revisão daquele benefício. Aí, dependendo do tipo de aposentadoria que pode excluir, por exemplo, o fator previdenciário do cálculo do benefício. O fator previdenciário, ele é de acordo com a expectativa de vida, né? E em muitos casos ele reduz aí até 30% ou mais o valor do benefício. Para os demais, eu falo para você da importância. Por exemplo, esse exemplo que eu te citei quando nós começamos a falar. A pessoa que chegou aí próximo do período da emenda constitucional, 13 de novembro de 2019, né? Se aquela data ali, a mulher, por exemplo, não completou os 28 anos de tempo, ela só vai aposentar os 62. Num planejamento previdenciário, ela pode incluir esses outros períodos que ela não tinha direito, sair aposentada ou enquadrada na regra de transição. Entendeu? Um planejamento previdenciário, por exemplo, de um dentista, de um médico, de um enfermeiro, de um frentista. Às vezes a pessoa chegou lá em 13 de novembro, ela não tem os 25 anos de atividade especial para aposentar. Você faz a análise, faz o planejamento previdenciário dela, verifica que ela tem direito, isso daí pode gerar uma ação declaratória de reconhecimento de tempo especial. E com essa ação declaratória, você pode converter o tempo especial em comum
que para o homem significa 40% no tempo a mais do período especial e para a mulher significa 20% a mais. Então, assim, são análises, sabe, que se você fizer de maneira correta mesmo, enquadrando todos esses períodos, você consegue diminuir os efeitos da reforma. Entendi. Se a aposentadoria ainda está muito distante, bem distante mesmo, fazer esse planejamento, ele facilita mais as coisas? É mais assertivo? Sim, porque aí ao momento que você faz o planejamento, você já sabe o valor que você tem que continuar contribuindo para que você tenha um valor do benefício X, por exemplo. Né? Então, é essa análise que a gente faz. Não, se você está contribuindo, até aquela pessoa que contribui sobre o salário mínimo, é interessante você fazer. Né? Porque na regra do descarte, por exemplo, que eu te expliquei, se eu tenho tempo maior do que os 15 anos de contribuição, a lei hoje me permite fazer uma contribuição, por exemplo, no teto e aposentar com 60% desse valor. Então, para quem tinha expectativa de aposentar com um salário mínimo, ela pode aposentar com 60% do valor do teto. O teto da Previdência hoje é 6.433, salvo engano, vezes 60%, dá R$3.800, em média. Então, às vezes, mas isso são análises que você precisa fazer com cautela, né? Com um profissional mesmo, especialista, que saiba o que está fazendo, porque você precisa fazer o descarte do período remanescente aí que ultrapassa os 15 anos de contribuição. Então, é um pouquinho complexo, ele envolve cálculo, mas é o que está sendo mais utilizado hoje, pós-reforma da Previdência, para que o segurado tenha aí um melhor benefício. E faz com que a solicitação seja até mais adequada e mais assertiva também para poder obter o benefício, né, doutora? Sim, porque muitas vezes o segurado vai sozinho, né? Ele não sabe o tipo de documento que ele tem que juntar. Exatamente. Ou ele tem um vínculo aberto no CNIS. O que significa esse vínculo aberto? Porque todas as relações de trabalho, né, as pessoas que trabalham com carteira assinada, na hora que migra essas informações para o INSS, o CNIS tem que contar com a data de início e de fim do vínculo. Por exemplo, se o meu CNIS ele não tem a data de fim do vínculo, as informações elas não vão ser migradas completamente para o sistema do INSS. Se eu trabalhei como empregada, né, eu saí, por exemplo, da empresa lá em 31 de dezembro de 2018, mas não vinculou essa data de fim, e posterior eu fiquei desempregada e quis recolher como facultativo, esse vínculo meu de facultativo, se eu não fechar o vínculo de fim daquela outra empresa, ele não vai migrar para o sistema. Então vamos supor que eu tenha aí 5 anos de recolhimento como facultativo. A hora que você faz o cálculo sozinho lá no sistema do INSS, se você não faz esse acerto de vínculo, esse período de facultativo não migra para o sistema. Então, por via de consequência, ele fica fora do cálculo e traz prejuízos ao segurado. Mesmo após a reforma, isso aqui a gente até comentou anteriormente a respeito da reforma da Previdência, mesmo após a reforma da Previdência é necessário esse planejamento previdenciário, né? Porque a Maria Rita está aqui perguntando e ela está com essa dúvida. É necessário mesmo fazer o planejamento mesmo após a reforma da Previdência? Após a reforma da Previdência, sim, para você verificar qual que vai ser a regra de transição que melhor se adequa ao seu caso. Nós temos 4 regras de transição. Né? A primeira regra, ela fala na regra de pontos, que vai envolver o tempo de contribuição e a idade. A segunda regra é o tempo de contribuição, mas idade mínima progressiva, ou seja, ela vai aumentando com o passar do tempo. A regra 3, ela fala de pedágio de 50% sem idade mínima, mas aqui ela tem a incidência do fator previdenciário. E a regra 4, idade mínima mais pedágio de 100%. Então, para você saber, por exemplo, hoje eu quero me aposentar, eu estou com 33 anos de idade, 33 anos de tempo de contribuição, um homem. Eu quero saber qual que vai ser a melhor regra aqui para mim nessa aposentadoria. Sem um planejamento eu não consigo saber. Porque aqui eu preciso fazer um cálculo para ver qual que vai ser o melhor benefício. E além dessas regras aqui, a gente ainda tem esses tempos extras que eu falei para você que a gente pode incluir
como tempo de contribuição. Atividade rural, atividade especial, de menor aprendiz, de tempo de serviço militar. Então, tudo isso aqui, ele pode, por exemplo, te excluir de um fator previdenciário. Doutora Kênia, a gente está na linha com o ouvinte. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Sebastião. Ô, Sebastião, qual é a sua pergunta para a doutora Kênia? Não, porque minha esposa, ela tá com 70 anos. Já dei 4 entradas no NPS e não consegue aposentar. E eu pago o NPS dela desde 2010 pra cá. E eu queria saber se tem como eu pagar o retroativo para aposentar ela, que eles estão usando meu salário. Entendi. Porque meu salário é pouco mais de 1,5 salário. E aí, doutora Kênia? Bom, se ele contribui para ela desde 2010 para cá, nós estamos em 2021, então ele só tem 11 anos de contribuição. Por mais que ela tenha a idade aqui, ela não vai ter os 180 meses de carência que é exigido para o benefício, então ela não consegue aposentar. Porque ela falta o requisito da carência. O que ele falou aí em relação ao salário dele, que está recusando por causa do salário dele, provavelmente deve ser o benefício de BPC, que é o benefício de prestação continuada, que todo mundo conhece como LOAS. Esse LOAS, se o benefício ele for acima do salário mínimo, por exemplo, ele deve estar falando de aposentadoria, a aposentadoria dele, se ela é acima do salário mínimo, ela não é excluída da base de cálculo. Porque o LOAS, você precisa de ter 1/4 do salário mínimo por pessoa para você enquadrar. É um dos requisitos, além de ser o idoso. E o benefício, quando você tem dois idosos na casa e um idoso, ele recebe benefício no valor de 1 salário mínimo, esse benefício é excluído do cálculo. Então, provavelmente é isso que deve estar acontecendo com ele. Ela não consegue aposentadoria porque ela não tem a carência mínima, e não entra no LOAS porque o benefício dele é acima do salário mínimo. Respondido, Sebastião? Pois não, eu queria saber se tem como eu pagar o retroativo. O retroativo, senhor Sebastião, o senhor vai conseguir pagar se a dona Sebastiana tiver a primeira contribuição em dia e tiver intervalos que o senhor não pagou de 2010 para cá. Agora, não, se o senhor estiver falando retroativo só... a 2010... que eu entendi, não vai ter como, porque pelo que eu entendi, o senhor falou que começou a pagar para ela em 2010. Isso. Então, se 2010 para cá o senhor pagou todo mês e não teve nenhuma falha, o senhor não vai ter como pagar. Não, eu ando tudo em dias. Pois é, e antes de 2010 ela já era inscrita como contribuinte individual, ela tinha alguma contribuição ou não? Não, porque nós morávamos na roça e quando ela completou os 55, eu tentei aposentar ela e não consegui. E aí eu falei, eu vou pagar o NPS. O senhor trabalha, a profissão do senhor é urbana? Não, era urbana, agora eu moro na cidade porque não tive condição de ficar na roça. Tá, mas quando o senhor foi aposentá-la com 55 anos, a atividade do senhor era urbana? Não, eu aposentei antes de 55 porque não, foi depois dos 55 anos é porque eu era profissional, mexia com obra. Ah, tá. Então é por isso, a atividade urbana do senhor descaracteriza a atividade rural dela. Para ela não descaracterizar, toda a documentação da terra teria que ser no nome dela. Então, como o senhor exercia a atividade urbana lá na época e descaracterizou a atividade dela como segurado especial, é por isso que o senhor não conseguiu. É porque ela está com 70, ela fez 70 agora em janeiro. Não tem como, eu já pelejei, não tem como. Mas é porque ela não tem a carência mínima, ela precisa, hoje essa carência mínima é de 180 meses, que significa 15 anos. Ela tem que ter 15 anos de contribuição, porque senão ela não aposenta. Não, porque eu estava perguntando, paga o retroativo os 48 meses que faltam. Não tem jeito de pagar retroativo, porque o senhor começou a contribuir para ela em 2010. O senhor não tem uma inscrição de contribuinte individual ou de autônomo aberta antes de 2010. Ah, tá. Entendeu? Entendi, sim. É isso então, senhor Sebastião? Isso. Obrigado pela participação, viu? Muito obrigado, vocês também. A participação do ouvinte aqui, perguntando também ao vivo para a doutora Kênia. A Cleusa, doutora. Pergunta ela aí.
eu já aposentei. Eu fui no sindicato e dei entrada nos papéis. Depois que eu vim pro INSS. Agora, meu marido vai aposentar agora. E aí, agora com esses problemas que tá, os trem fechados, o que eu faço? Aonde eu vou para arrumar os papéis primeiro? Aposentadoria é pela idade. Mas nesse caso aqui, doutora, por que ela foi no sindicato, será? Eu estou entendendo, Matheus, que ela é rural. Antigamente, antes da alteração da legislação, o sindicato é que emitia a declaração de serviço rural para o trabalhador. Uhum. Né? Então, a pessoa tinha que procurar o sindicato, entregar a documentação e o sindicato emitia essa declaração. Agora, houve modificação da legislação, essa declaração do sindicato ela não é utilizada mais. E o segurado, ele faz uma autodeclaração da atividade rural. Ele preenche um formulário, né, em relação à atividade rural que ele exerce, digitaliza toda a documentação e anexa no meu INSS, né, que é o requerimento, é o site pela internet que a gente faz. O meu INSS é o acesso do segurado via internet ao INSS. Uhum. Hoje o INSS ele não recebe mais documento físico, até porque nós estamos com a agência fechada aí já tem um ano, né? A agência vai fazer um ano que está fechada. Uhum. Está aberta apenas para alguns serviços específicos, com agendamento. Aí esse requerimento administrativo da dona Cleusa, ela pode fazer através do site do meu INSS. Então hoje não é necessário mais que o sindicato forneça essa declaração para o requerimento da atividade rural. Uhum. A participação aqui do Cristiano. Matheus, boa noite, parabéns pelo quadro com a doutora Kênia, ajuda muito as pessoas, isso que é inovação. Obrigado, Cristiano, pela participação. Doutora, o seu toque final a respeito aí do planejamento previdenciário, se tiver mais alguma informação que a senhora desejar ressaltar, fique à vontade. É mesmo chamar a atenção dos ouvintes, Matheus, né, e trazer esse esclarecimento para eles, que é possível sim planejar a aposentadoria, que é possível sim diminuir os efeitos da reforma e sair com um valor de benefício mais alto. Né? Hoje a gente está vendo aí a crise, né, que nós estamos atravessando, e quanto maior o número do benefício, o valor do benefício o segurado tiver, mais tempo ele vai levar para reduzir, né? Porque a gente sabe que o reajuste do salário mínimo não é acompanhado, o benefício não acompanha o reajuste do salário mínimo. Então, por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, eu aposentei com 10 salários mínimos, hoje eu recebo 5. Né? Então, é importante sim a gente vir com essa informação do que é o planejamento previdenciário, que é um serviço que ele está disponível a todos os segurados, porque uma vez você requerido o benefício e sacado o primeiro pagamento, sacado o FGTS e tudo mais, o benefício ele se torna irrenunciável. Né? Então, se eu fiz aqui um pedido, igual esse do meu cliente que eu te dei de exemplo lá, se ele vai sozinho e saca o benefício lá no valor de 1.680, eu não poderia fazer mais nada por ele. Né? Então, numa atuação através do planejamento previdenciário, esse valor ele é possível sim de ser aumentado. E é possível você excluir aí o fator previdenciário. Para aquelas pessoas que já aposentaram, é importante chamar a atenção que é um tipo de benefício, é um tipo de serviço que ele pode excluir o fator previdenciário, ele pode aumentar o tempo de contribuição. Uma vez excluído o fator previdenciário, aumenta o valor do benefício. Entendeu? Então, é chamar mesmo a atenção da população para poder ter atenção à sua documentação, né? Verificar se as contribuições estão corretas, se os vínculos estão migrados para o CNIS, né? Se a carteira de trabalho ela tá certinha, né? Devidamente cronológica e com todos os vínculos. E para aquelas pessoas também, Matheus, que perderam a carteira de trabalho, a gente tem outras formas de comprovar esse vínculo. Né? Então, até para isso, o planejamento previdenciário ajuda, né? Para que a gente consiga ajudar na entrega da documentação no momento do requerimento e, por via de consequência, agilizar a análise do benefício, porque aí você faz um requerimento que ele vai diminuir as exigências, por exemplo.
Se você vai sozinho, você deixa uma documentação faltante, eles vão emitir uma carta de exigência. Aí isso atrasa. Você tem 30 dias para cumprir, depois você entrega, até que ele volta para a fila de análise novamente. Então, ele ajuda também nessa agilidade da análise do benefício. O José está aqui participando, ele está dizendo o seguinte: pera aí, não vai embora ainda não, doutora. Ele quer saber os benefícios do planejamento previdenciário. Uma outra pergunta que ele faz aqui também, deixa eu ver aqui como é que é, deixa eu ver. Quando que o planejamento previdenciário deve ser elaborado? Ele faz muitas perguntas. Como que é feito o planejamento previdenciário e se é necessário acompanhamento de um profissional? Eu já respondo essa final aqui. Sim, o planejamento previdenciário ele é feito por um profissional especialista na área. E eu faria com a doutora Kênia, com certeza. Entendeu? Então, assim, o planejamento previdenciário ele não tem um momento certo para você fazer. Né? As pessoas que estão próximas de se aposentar, antes de requerer o benefício, é importante fazer para você ver se aquele benefício que você vai requerer está sendo o melhor a que você teria direito. E para aquelas pessoas que estão longe da aposentadoria, por exemplo, ele é importante fazer para ver se você enquadra em alguma das regras de transição, inclusive com averbação de tempo rural e conversão de tempo especial, para que você não saia. Porque você imagina a mulher, que ela está aí com 27 anos de contribuição. Ela, se não houvesse a reforma da Previdência, com 30 anos de contribuição, ela aposentaria. Se ela só tem 27 anos, ela só vai, de tempo de contribuição, ela só vai aposentar aos 62 anos de idade. Então, um benefício que estaria próximo, aí, no mínimo de 3 anos, isso pode gerar, dependendo da idade dela, mais uns 15 anos de trabalho pela frente. Entendeu? Então, ele é nesses dois sentidos. Ele serve tanto para aquele que está próximo para aposentar, ou aquele que está longe, mas vai enquadrar na regra da reforma, ou para aquele que já aposentou, para ver se enquadra em alguma revisão para poder fazer a exclusão do fator previdenciário e, por via de consequência, o aumento do tempo de contribuição. Deixa eu ver aqui, mais perguntas chegando, deixa eu ver. A Cleusa continua aqui, vamos lá, Cleusa. Deus, aí você pergunta ela antes de terminar o programa, eu tenho que esperar ele inteirar a idade? Porque quando eu fui, foi igualzinho ela falou, eu fui antes de eu inteirar a idade, depois que foi pro INSS. Aí eu tenho que esperar ele inteirar a idade ou eu posso entrar antes? Tem que aguardar, esperar, dona Cleusa, porque agora, antes a senhora levava a documentação para o sindicato, aí o sindicato ia analisar, ver se tinha mais alguma documentação faltante, entendeu? Agora não, agora a senhora vai fazer o requerimento direto através do meu INSS, então a senhora só pode fazer o requerimento com implementos dos requisitos. No caso, eu entendi que ele é rural, né? Então se ele for rural, 60 anos de idade e 15 anos de atividade rural. Né? Se for homem, 65 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição. Dá tempo. Entendeu? Então agora tem que implementar os requisitos para fazer o requerimento, senão vai ser indeferido. Eu tô aqui recebendo mais. O povo fica escutando e não faz a pergunta enquanto você tá falando. Aqui, ó. A participação da Veranice. Gostaria de fazer uma pergunta, pode fazer. Tá aqui sim a participação do Dr. Pablo Patrick também participando. Deixa eu ver aqui. Todos eles querem fazer pergunta. Pode fazer pergunta, gente. Ainda dá tempo. A doutora. Aí é com a doutora, viu? Vamos lá, dá tempo. O Ismael. Fala, Ismael. Ô, Matheus. Boa tarde, beleza? Firme. Ismael. Perguntar a doutora e a moça aí. Eu tenho 28 anos de contribuição, certo? De carteira. E tenho 44 anos de idade. Qual que é a previsão de eu aposentar? Doutora? Olha só, Matheus, se ele está com 28 anos hoje, ele só vai aposentar por idade aos 65 anos. Se esses 28 anos aqui não for de tempo especial, tá? Eu estou analisando como se fosse um período comum. Aí aqui onde eu te falo a importância do fator do planejamento previdenciário. Olha só, ele está com 28 anos, né? Ele teria direito à aposentadoria aos 35 antes da reforma.
Se ele entra no planejamento previdenciário e tem alguma dessas situações que eu te falei, ou tempo rural, ou menor aprendiz, ou serviço militar, ou tempo especial, e consegue jogar para 33 anos, esses 28 anos que ele tem, ele pode entrar em qualquer uma das regras de transição e conseguir a aposentadoria antes dos 65 anos. Entendeu? Então, essa é a importância, porque aqui ele não tem o tempo de contribuição e não tem a idade. No planejamento previdenciário, verificada alguma da situação, se ele conseguir chegar pelo menos aos 33 anos, ele tem chance de se aposentar antes. Doutora, esse caso aqui, eu conheço ele de perto e percebi essa frustração por parte da Vanice aqui, ó. Minha mãe tem 55 anos, foi aposentada por invalidez devido a uma doença crônica incapacitante. Porém, ela perdeu a aposentadoria. Ela tem 12 anos de contribuição em carteira. Disseram que ela precisava de 15 anos de contribuição para aposentar. Se ela pagar o INSS por fora, ela pode aposentar? Bom, o que eu entendi aí, Matheus, do caso dela é o seguinte: provavelmente ela deveria estar aposentada por invalidez, né? E cortou o benefício nessa operação pente fino que teve, na Build. Certo? Todas as pessoas que tiveram abaixo de 55 anos e não completaram 15 anos de tempo de contribuição, de 15 anos de benefício, eles tiveram os benefícios cortados. Então aqui, se ela aposentou, se ela está com 55 anos e teve 12 anos aqui, nós temos que ver a situação que é. Se for rural, ela não é contribuição, ela é atividade rural, né? Então ela não precisa contribuir, basta comprovar a atividade rural. Se for mulher, 60 anos. Lá na regra, agora com a regra de transição, hoje nós já estamos com 61, né? É porque vai até... porque agora ele é progressivo. É progressivo. Então aqui eu não entendi. Pela pergunta dela, deu a entender que ela estava em gozo de benefício por incapacidade. Isso. Em razão ela tinha 55 anos, mas como não tinha 15 anos de afastamento, eles cortaram o benefício. Entendeu? Aí aqui, qual que é a dica para ela? Ou ela tem que retornar para a atividade, fazer a contribuição, ou eu não sei se ela trabalha de carteira assinada ou não, mas retornar para a atividade para que esse tempo dela de afastamento conte como tempo de contribuição. Porque o período de afastamento intercalado entre períodos de contribuição, ele conta como tempo. Então tem que ter cuidado aqui para não perder esse tempo de afastamento. Nesse caso dela aqui, ela foi afastada por problema de saúde e... Mas quanto tempo ela ficou afastada, será? Vou guardar aqui a resposta. E uma outra situação também, agora como ela não consegue trabalhar mais, ela trabalha vendendo tapete de crochê. Como que isso pode contar como trabalho, alguma coisa nesse sentido ou não? Pode, né? Ela fabrica o tapete e vende. O problema é ela contribuir em cima disso daí, ela provar, ela tem que entrar. Ou como microempreendedor, né? Tem que fazer uma contribuição aqui para que conte esse período de afastamento. Ela ficou afastada por 8 anos, tá aqui me dizendo aqui, tá respondendo. Então, tá vendo por que ela teve o benefício cortado? Porque todas as pessoas que tinham 55 anos de idade, mas não tinham 15 anos de afastamento, foi chamado para perícia. Aí, na perícia lá, foi verificado. Se não constatou incapacidade laborativa, cortou de todo mundo. Aí, aqui ela tinha a opção ou de ingressar na justiça para discutir essa incapacidade. Foi o que fez. Para poder... E aí, o que aconteceu? Então, provavelmente, na justiça deve ter confirmado que ela estava apta para trabalhar. Aí parece que na justiça ela acabou perdendo aí a causa. Mas eu vou passar... Aí ela tem que continuar contribuindo. Tem que continuar contribuindo até atingir os 15 anos. Tem que continuar contribuindo porque ela precisa de pelo menos 15 anos de tempo de contribuição. Esses 12 aqui eu não estou entendendo se está contando já com os 8 anos de afastamento. Pois porque se ela tiver feito a contribuição, aí ela pode... Aí ela já vai ter a carência. Aí é só completar a idade. Importante manter a qualidade segurada. Se não tiver condição de contribuir todo mês, fazer pelo menos uma contribuição por ano para não perder a qualidade segurada. Eu vou passar aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza, pronto, mandei um contato aqui. A Vera Nice está aqui participando. Fala, Vera.
Matheus, eu fiquei aposentada por invalidez de 2001 até 2018. Aí o INSS cessou meu benefício. Eu voltei a trabalhar, trabalhei 1 ano e eles me demitiram. E agora, no momento, eu queria saber se tem como eu estar voltando com a aposentadoria. Eu trabalhei mais ou menos 12 anos de carteira assinada. Depois, em 98, eu tive um câncer. Fiquei afastada até recebendo auxílio doença até 2001. Fui aposentada de 2001 até 2018. 2018 cessaram o meu benefício. E em 2019 eu fui demitida. E aí, doutora? Olha só, eu não sei a idade que ela tem. Parece que ela falou que ela tinha 12 anos de contribuição antes de afastar, né? Então, olha só, se ela ficou em afastamento aí de 2001 a 2018, aqui de afastamento ela tem 17 anos. Então, se pelo jeito ela voltou para a empresa, né? Porque aqui ela foi demitida 1 ano depois. Se brincar, Matheus, ela já tem tempo para aposentar. Ela vai entrar na regra de transição, porque olha só. Ela tem 56 anos. Tá, mas aí ela vai por tempo de contribuição. Porque olha só, se eu tiver entendido bem, ela tinha 12 anos de contribuição antes de afastar. Afastamento de 2001 a 2018, 17 anos. Confere? 12 mais 17, 29. Diz ela que ficou 1 ano na empresa. Então, se tiver feito contribuição após o retorno, esse período dela de afastamento conta como tempo de contribuição. Entendeu a importância do planejamento previdenciário? Porque isso daqui, ó, às vezes ela está sofrendo aí. A gente não sabe a situação dela, né? Mas aqui, às vezes, ó, ela pode ter, inclusive, o tempo já de aposentar. Entendi. Mas isso, Matheus, deixar bem claro em tese, tá? A gente está trabalhando aqui com suposições, de acordo só com o que ela falou. Para a gente ter certeza se ela tem direito ou não à aposentadoria, tem que analisar o caso concreto, tá? A Dorinha participando. Aí, doutora, aqui eu vou falando aqui. A hora que você falar, eu não posso mais, que eu tenho um compromisso, a senhora me corta, viu? Fica à vontade. Não, tá tranquilo, fica no seu tempo aí. Então tá bom. A Dorinha tá aqui, ó. Oi, doutora, boa noite. Tenho 50 anos e 24 anos de contribuição. Fiz 4 anos de escola agrícola. Se eu conseguir averbar esses anos ou completar os 30 anos de contribuição aos 52 anos, eu consigo aposentar com essa idade? Aí ela consegue, porque ela vai entrar na regra de transição. Ó, se ela tem 24 anos de tempo de contribuição, mais 4 anos de escola agrícola, isso daqui a gente tem que analisar lá em 13/11/2019, tá? Então vamos supor que lá em 13/11/2019 ela tinha 24 anos de tempo de contribuição e tem mais 4 anos de escola agrícola, vai com 28 anos. Correto? Aí ela entra na regra de transição. Aí ela não vai aposentar aos 62 anos. Aí a gente tem que analisar em qual regra de transição aqui que ela enquadra. Vamos supor aqui que ela enquadra na regra de 50% de pedágio. Aqui, ó, 28 anos. Na época, para poder aposentar, a gente precisaria de 30. Faltando 2 anos, 50%, então com 3 anos ela aposenta. Tá chegando mais perguntas. Eu vou mandar o WhatsApp da rádio, que aí quem tiver com dúvida, gente, é 991050439, tá bom? 991050439. A participação do Valmir, boa noite, eu estou 10 meses sem emprego. Atrapalha na aposentadoria? Eu fui demitido por motivo de Covid, não consegui engrenar no emprego ainda. Bom, se ele está desempregado e não está contribuindo, atrapalha, a não ser que ele esteja contribuindo como facultativo. Mas o período que ele ficar sem verter contribuições ao INSS, ele não vai contar como tempo de contribuição. Ele mantém a qualidade de segurado aí por 12 meses após o vínculo, pode aumentar mais 12 meses em razão do desemprego, que ele está falando aí que está recebendo seguro-desemprego, né? Essa manutenção da qualidade segurada seria importante para um benefício por incapacidade. Adoeci, acidentei, aconteceu alguma coisa, eu preciso de um benefício por incapacidade, ele mantém a qualidade segurado aí até por 24 meses em razão do desemprego. Mas esse período não conta como tempo de contribuição.
Vou mandar o contato aí, tá bom, tá aqui a Cleusa participando. Sim, é na Fazenda, que eu moro na Fazenda, de 60 anos, obrigado. Ela tá aqui agradecendo aqui a informação. Aqui uma outra informação lá da Vanícia também. Tem gente na linha, só um minutinho. Tá aqui dizendo que ela ficou afastada por 8 anos e os 12 anos foi sem um afastamento. Ela ficou afastada por 8 anos e os 12 anos foi sem um afastamento. O caso da Vanícia. Então isso, ela ficou afastada por 8 anos, né? Isso. Aí se ela teve 12 anos de tempo de contribuição, se depois desses 8 anos que foi cessado, se ela tiver feito uma contribuição, aí ela valida esses 8 anos aí no lugar de 12 ela teria 20. Então, aí nós temos que ver o que aconteceu. Se ela retornou para a atividade, né? Se é segurada empregada, se voltou a trabalhar, né? Voltou para a empresa verteu uma contribuição, validou esses 8 anos. Se é contribuinte individual, se é diarista, né, se trabalha, se é pedreiro, se trabalha com alguma coisa aí, verteu a primeira contribuição, comprovou o exercício da atividade, valida os 8 anos. Tá na linha comigo? Alô, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, e você? Jóia, beleza, Matheus? Com quem eu tô falando? É o Paulo Roberto aqui do Céu Azul. Ô, Paulo Roberto, e aí? Qual é a sua dúvida para a doutora Kênia? Eu vou perguntar a ela sim, porque eu fui encostado, aposentei, tudo bem. Só que eu não dei baixa na carteira, na firma. E tem alguma coisa a ver com isso? Para mim dar, se tem dinheiro, se não tem, o que é, filho? Doutor, se eu entendi bem, ele aposentou por invalidez e não deu baixa na carteira, né? Não. Isso. Se for isso, eu fui aposentado e fui encostado por causa do câncer. Tudo bem. Então o INSS pagando para mim. E agora eu quero saber se eu posso dar baixa na carteira, porque... Não pode dar baixa na carteira, o senhor sabe por quê, senhor Paulo? Nem a aposentadoria por invalidez, ela não é um benefício definitivo. A qualquer momento, se o senhor recuperar a capacidade laborativa, o senhor tem que retornar para a empresa. Entendeu? Então, a aposentadoria por invalidez, o efeito que ela dá no contrato de trabalho é de suspensão e não de extinção. Então, é por isso que não pode dar baixa na carteira. Então eu tenho que deixar. Então tá, muito obrigado, filho. Por nada. Obrigado pela participação, Paulo Roberto lá do Céu Azul participando aqui conosco. Tem muita pergunta no WhatsApp. A Terezinha, fala, Terezinha. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Oi, Matheus, boa noite. Tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Meu esposo tem 55 anos de idade, já contribui com o INSS há 37 anos consecutivos. Desde 2010, ele paga o teto máximo do salário. Eu gostaria de saber se já está no momento dele estar aposentando e qual o valor aproximadamente que ele poderia estar aposentando. Obrigada. Matheus, é uma resposta que eu não tenho como dar sem fazer o planejamento, né? Porque ela quer saber de valores. Mas olha só, ele já tem 37 anos, né? Nós estamos em 2021. Lá em 2019, ele já estaria com 34 anos, né? Então, aqui ele já enquadraria nas regras de transição. Aqui é um momento da gente verificar daquelas situações que eu te falei, se a gente não consegue aumentar esse tempo de contribuição aqui, ó. Porque 37 mais 55, ele dá 92 pontos. Então, dependendo aqui, se ele tiver tempo rural, se tiver atividade especial, se tiver menor aprendiz, escola agrícola, serviço militar, quem sabe aqui ele consegue sair na pontuação aí até 96 pontos e aposentar sem incidência do fator previdenciário. Ainda mais que ela fala que desde 2010 ele contribui no teto. Entendeu? Então, aqui sim é uma análise que compensa muito ser feita, principalmente em relação ao valor do benefício. Porque a regra de transição, o benefício antes da reforma da Previdência, ele era calculado com a média de 80% dos maiores salários de contribuição. Ou seja, os 20% menores eu iria desprezar. Como ela fala que os maiores dela aqui são em 2010 para cá,
Pós-reforma da Previdência, o cálculo é feito em cima da totalidade da competência de julho de 94 para cá. Então, tem que ser feito cálculo. Aqui não tem como eu responder para ela qual que seria o valor que ela iria receber, entendeu? Que ele iria receber. Tem que fazer o planejamento e verificar qual que é a regra de transição que enquadra. Eu vou passar a rede social da senhora. E ele tem muito tempo de contribuição, viu? Pois é. Eu vou pedir a senhora licença e vou passar a sua rede social. Lembrando, agradecendo sempre a Organização dos Advogados, a OAB, que permite a participação da senhora aqui no programa de Tudo Um Pouco. Muito obrigado. Lembrando também que ela é presidente da Comissão de Direito Previdenciário. E porque a gente está indo para quase aí 1 hora no ar, né? Eu tenho que ter alguns intervalos para eu poder fazer aqui. É só pesquisar professora Kênia Araújo no Instagram, que você consegue acessar, e também dicas de direito previdenciário. Ela é palestrante também. Tem algumas dicas que eu achei muito interessante. Só você acessar. E esse programa estará também postado no nosso YouTube. E também, como foi uma live do Facebook, posteriormente, quando terminar o programa, também estará no Facebook. Eu tô com muita gente aqui no WhatsApp. Eu vou encerrar aqui com essa última pergunta. E as demais são parecidas com o que a senhora já respondeu. A Valdete diz o seguinte: tenho 59 anos, sou doméstica. Quando eu devo aposentar? Minha carteira é assinada. Então ela tem 59, é doméstica, carteira assinada. Ela entra naquela de 62 anos ou não? Sim, 59 anos, né? Então hoje nós temos que a idade para a mulher seria 61 anos e ela tem que comprovar 15 anos de tempo de contribuição. Então é isso, viu, doutora? Semana que vem tem mais. Tá bom, Matheus. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade, o convite, ressaltando a importância do planejamento previdenciário, ressaltando a importância de você fazer esse planejamento com um profissional especializado. A UAB de Patos de Minas, nós temos vários advogados na área previdenciária, né, especialistas mesmo, e qualquer um deles apto aí a prestar esse serviço aí. Tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos vocês. Boa noite, doutora. Até terça-feira que vem. Se Deus quiser, mais assunto pra gente falar semana que vem. Muito obrigado pela participação. Até a próxima, até às 21 horas. Você fica aqui comigo no programa de Tudo Um Pouco. Não saia daí, porque agora tem J Quest, Dias Melhores. E na sequência, um rápido intervalo comercial. E eu volto logo em seguida. Boa noite.